Olá, Deus abençoe você. Hoje a gente vai falar sobre a fé. A fé que existem dois tipos: aquela fé que faz a pessoa ser curada e aquela fé que faz a pessoa ser salva. Mas nesse caso, a fé para ser curado, a gente vai pegar o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue. Na verdade, três exemplos muito interessantes que aconteceram no mesmo momento ali na palavra de Deus que está registrado nos três evangelhos, no de Mateus, Marcos e Lucas. No caso, essa palavra da mulher do fluxo de sangue me veio à mente nessa semana passada e me fez pensar um pouco nessa questão da fé, do tipo de fé que muitas vezes a gente manifesta, né? Que a fé ela é manifestada de uma forma diferente em cada pessoa. Mas, sobretudo, a fé ela precisa estar apoiada em uma única coisa, em Jesus, para que ela tenha o efeito que ela deve ter, para que estejamos apoiando a nossa fé naquilo que é puro e verdadeiro, que é somente o Senhor. Então o Senhor é santo. O nosso Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é cheio de luz, cheio de graça, ele é a majestade santa. Ele é o Todo-Poderoso. Então a ele foi dada toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E ele deve ser glorificado. Ele deve ser o centro da nossa fé. Ele deve ser o foco, o alvo da nossa fé. Porque só da gente chegar perto dele, a gente tem cura, a gente tem libertação, a gente tem salvação, acima de tudo. Porque ele é digno disso. Então, pegando esses três exemplos que eu separei aqui, pela fé, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo e a cura do servo do centurião romano, né? Então, o primeiro que foi a mulher do fluxo de sangue, a forma como ela reagiu, né? O que ela pensou, o que ela fez ali naquele momento, várias coisas que chamam a nossa atenção e que a gente pode aplicar na nossa vida. E foi vindo a situação da filha de Jairo também, e por fim a do centurião romano. Por quê? Porque a gente pode perceber uma coisa em comum. Essas três pessoas, elas já vieram com a fé nas mãos. Ou melhor, elas já vieram com a cura nas mãos. Elas já vieram até Jesus, já é como que oferecendo para Jesus, tá aqui, pega isso daqui e faz o milagre. Então, eles já vieram até Jesus com a cura nas mãos. O que isso quer dizer? A gente precisa ler, a gente precisa meditar, saber o que aconteceu, os detalhes. Então, eu queria falar primeiro sobre a mulher do fluxo de sangue, que naquele momento havia uma grande multidão que estava seguindo ali Jesus. Foi quando Jairo chegou. Na verdade, ele havia chegado antes, falado que a filha estava para morrer, mas uma coisa que ele falou bem interessante, que a gente precisa focar é o seguinte: vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Pega isso daí. Aí continua. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Por quê? Porque ela pensava consigo mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Em algumas traduções, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então, nesse ponto, ela já foi até Jesus com a cura nas mãos. Ela já foi certa de que ela tão somente tocasse nas vestes dele, ela seria curada. Vamos para a parte do centurião romano, em que ele chega para Jesus
e diz que o servo dele está em casa, na casa dele, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Ele respondeu então: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então aqui a gente vê 3 situações, mas as 3 com um tipo de fé semelhante. Essas 3 pessoas já recorreram a Jesus com o milagre nas mãos, ou seja, com a fé que seriam curados. Para eles, já estava curado, só precisava o quê? Eles irem até Jesus e tomarem nisso uma atitude, muitas vezes até ousada, como essa mulher do fluxo de sangue. Porque naquele tempo, naquela época, uma mulher nessa situação, ela era mal vista pela sociedade, ela era excluída totalmente, porque para a lei, ela estava impura. Ela não podia tocar em ninguém, nem ninguém podia tocar nela, porque senão ficaria impuro também. E teria que passar bem uns 7 dias longe da família, teria que se lavar, enfim, um grande ritual ali de purificação para retornar à sociedade, a pessoa que entrasse em contato com essa pessoa, né, nessa situação. Então, nesse caso, ela tinha que ser usada. Ela tinha que agir de uma maneira que uma pessoa normal, natural, que, sei lá, que tivesse medo, não agiria. Mas ela agiu. Ela ignorou a situação dela em si, relacionada à lei, e foi até Jesus. Contudo, ela obedeceu à lei, mesmo assim, porque a fé dela ficou apoiada em simplesmente tocar nas vestes dele. Ela não precisava tocar nele. Então, a fé dela impulsionou ela a agir, mas ainda assim obedecendo à lei, debaixo da lei. Ela creu de tal maneira que ela não deixou nada impedir ela de fazer aquilo, nem mesmo a lei. Mas mesmo assim, ela obedeceu à lei, tocando apenas nas vestes de Jesus, na borda do seu vestido, do seu manto, como em algumas traduções. Mas aí, naquele momento, de Jesus saiu o poder. Ele percebeu algo diferente. Então ela tocou, ela só precisou tocar nas vestes dele, mas ele percebeu algo que havia acontecido ali. Mesmo com a multidão comprimindo ele, tocando nele, várias pessoas tocando nele, mas somente uma tocou nele da forma que deveria tocar. Então, a gente pode pegar isso para nossa vida hoje. Como é que a gente pode ir até Jesus? Tá aqui, ó. A gente não consegue tocar em Jesus fisicamente, vendo ele, mas a gente vê a palavra dele. Então a gente pode, ó, tocar aqui. A gente pode colocar o nosso dedo nessa palavra e falar para Deus: tá aqui, Senhor. Tá aqui, tá escrito. Tá determinado, a tua palavra não pode ser revogada. Aconteceu isso aqui, lá no tempo de Jesus, e o Senhor tá vivo. Pelo Espírito Santo, ele tá aqui. Esse é o Espírito de Jesus, é a palavra da vida, é ele mesmo. Então, eu tenho o direito de viver isso na minha vida. Eu tenho o direito de te conhecer, por exemplo. Eu posso ser curada. Porque Jesus fez isso aqui. E a pessoa, como nessa ocasião, já vinha com a fé nas mãos. Só para Jesus fazer um milagre. Essas 3 pessoas vieram da mesma maneira. Com uma fé pura e verdadeira no Filho de Deus. E receberam da parte dele aquilo que estavam desejando, requerendo. Contudo, para tudo há um propósito de Deus. Isso fica bem claro. Que cada detalhezinho do que aconteceu nos evangelhos, tudo teve um tempo determinado, um momento, uma situação, as pessoas. Porque Jesus estava ali e ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, ele curou enfermos. E todos esses sinais aconteceram para que muitos crescem. Muitos creram, mas outros também não creram. Mas tudo isso daqui, a gente percebe que tudo teve um propósito de Deus. E é claro, na nossa vida não é diferente. Deus tem um propósito para a nossa vida. E de fato, muitas vezes a gente clama, a gente busca, e a gente não recebe aquilo da forma que a gente deseja. Mas que a gente entenda que tudo tem um propósito. Que não é apenas a nossa vida que conta para Deus. Claro, somos importantes para Ele. Mas com a nossa vida, Ele quer alcançar várias outras almas. Com a nossa cura, Ele quer alcançar outros que estão ao meu redor, para que creiam nele também. Então isso acontecia no tempo de Jesus, quando ele passou por aqui, quando ele orou, quando
quando ele curou, melhor dizendo, tudo que ele fez foi com direção do Pai, debaixo da vontade do Pai. Isso quer dizer que, tenho clamado, tenho buscado em Deus, em Jesus, e não tenho visto minha cura. Não é da vontade dele que eu seja curada. Só quem pode dizer isso é ele para você. Cada pessoa tem uma fé, como foi dito no início, a fé se manifesta de forma diferente em cada pessoa. E cada um de nós temos um propósito nessa vida. No geral, é para glorificar o nome de Deus. É para exaltar o nome de Jesus. É para que almas sejam ganhas para o reino dele. A nossa vida aqui nessa terra é para isso. Porque senão, ao recebermos o Espírito Santo, já teríamos sido levados para a glória. Essa é a verdade. Você acha mesmo que Deus, tendo nos possuído, vai querer ficar longe de nós? Não, ele já teria nos levado. Só que há outras almas aqui que ainda precisam ser ganhas para ele. Que ele quer salvar também. Então ele nos unge, ele nos lava do pecado pelo sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos restaura a vida para que aqui, nessa terra, ainda sejamos um testemunho da glória dele, para aqueles que estão perdidos, cegos, para aqueles que ainda querem, desejam a salvação, mesmo sem saber disso, para tantos que estão por aí, sedentos, necessitados e que precisam ser restaurados também. Então, quando a gente tem esse discernimento, a gente começa a buscar em Deus pela nossa vida, mas sempre com aquele pensamento: Senhor, eu tô aqui diante do Senhor, requerendo da tua parte isso daqui, eu tô clamando, tô buscando. Senhor, é isso aqui que eu quero. Essa é a minha vontade, mas eu faço como o Senhor Jesus fez. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Claro que Deus, ele quer sempre o melhor pra gente. E a gente tem o direito de chegar pra ele e mostrar as nossas razões para que ele possa nos justificar. Tá escrito lá em Isaías. Então eu tenho o direito de chegar pra Deus e requerer da parte dele. Tá aqui escrito, eu tenho vivido em obediência ao Senhor. Então isso é para cada pessoa, gente, é para cada pessoa. Então cada pessoa precisa avaliar a sua vida diante de Deus. Cada pessoa precisa pesar, analisar, refletir sobre sua vida diante do Senhor e fazer as perguntas certas e se colocar diante do Senhor, inteiro diante dele, sem reserva. Então não reserve nada aí dentro de você, simplesmente se lance diante de Deus. E ele vai lhe responder. E ele vai falar. Ele vai. A resposta virá. Mas se coloque, o meu conselho, assim, de vida com Deus que eu dou, é esse. Se derrame diante de Deus. Se você está com uma doença há muito tempo já, com enfermidade, você pode se chegar diante de Jesus, de Deus, e clamar pelo nome de Jesus, seja curada. Seja curada. E a gente, pela fé, E é possível, tá tudo aqui escrito, é verdade. Jesus ressuscitou mortos. Ele ressuscitou. Mas cada um precisa se chegar diante de Deus e falar, como essas pessoas fizeram. E já chegar com a certeza. Não, tá aqui, eu tô aqui. Responde-me, né? Então, aqui a gente vê nesses três relatos, fé que foi manifestada de formas diferentes, mas com o mesmo viés ali. Atitude de ousadia, né? E já cada um deles vieram com a fé nas mãos. Com a cura, melhor dizendo, nas mãos. Com a libertação ali nas mãos. Com a ressurreição ali nas mãos, no caso da filha de Jairo, né, que já estava morta. Então, o recurso espiritual que Jesus requer da gente é a fé. É a certeza de que ele pode fazer. E ele faz o resto, que é a parte do milagre. Existe, no caso, então, a fé que cura. Mas mais importante do que essa é a fé que salva. No caso da mulher do fluxo de sangue, Jesus disse: a tua fé te salvou. Em outras traduções, te curou. Claro que a gente não sabe o que aconteceu com essa mulher depois de tudo isso, né? Jesus chamou ela de filha da fé, né? Aqueles que manifestam a fé de Abraão se tornam filhos de Abraão, descendência de Abraão. E hoje a gente se torna filho de Deus pela fé no nome de Jesus e quando recebemos o Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, é como um selo de Deus carimbando a gente, dizendo assim: esse é o meu filho, esse eu formei para mim. Tomei para mim, é meu descendente, é meu filho.
E nós temos a herança de Deus também junto com Jesus. Então existe a fé que cura, como a fé que dos 9 leprosos que foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Então esse um é que foi salvo, porque ele reconheceu a divindade de Jesus. Os outros 9 não, foram cuidar das suas vidas, não se sabe mais deles. Então essa fé que salva é a fé que nos preenche com Jesus. É a fé que faz Jesus entrar dentro da gente. Então, existe uma fé que sim, ela cura enfermidades, ela traz libertação também, mas a fé que salva é essa que a gente precisa cultivar, porque essa faz Jesus entrar dentro da gente. A gente reconhece que Ele é o Salvador e a gente se lança, a gente se entrega a vida, entrega a alma, entrega corpo, espírito, tudo. Essa é a fé que chama a atenção de Deus, porque é a fé que vai permanecer. Então, creia e lembre-se que mesmo que talvez você já tenha buscado em Deus sua cura, sua libertação, enfim, e está no processo, e está, né, caminhando, pergunte a Deus: Senhor, o que é que falta? O que é que falta para eu receber essa cura? É da tua vontade me curar nesse momento, nessa hora que eu tanto desejo? Ou eu ainda preciso aprender mais com isso? Muitas vezes Deus permite isso para nos moldar, sabia? Deus permite as coisas que é pra gente crescer na fé, amadurecer e confiar mais nele. Então, volto a dizer, cada um precisa analisar a sua própria vida. A palavra está aqui, ela está acessível a todos. Pega, medita, alimenta a sua fé, porque é com essa palavra que a gente se alimenta. Alimenta aquilo que a gente tem dentro da gente, que Deus colocou dentro da gente, que é essa fé. Então alimenta, pega aqui, pede ao Espírito Santo, me dá uma palavra, me dá uma direção, me mostra aqui nessa palavra sobre a minha vida contigo. O que está faltando? Eu estou faltando em alguma coisa? O que o Senhor quer de mim? O que eu tenho que fazer? Tem intimidade com Deus. Quanto mais você e eu tivermos vida com Deus, mais Ele vai se manifestar na nossa vida. Mais Ele vai falar com a gente, mais a gente vai ouvir Ele. A gente vai estar atento, aceso para aquilo que Ele tem para falar, para fazer com a gente. Então, pega essa palavra e aplica na tua vida. E deixa Deus te guiar, deixa o Espírito Santo te guiar. E eu tenho certeza que não há nada melhor do que ter a presença de Deus. Às vezes, a gente fica até doente, mas tendo a presença de Deus ali, é como se a gente tivesse são. Porque aí a gente se lembra, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque eu vou pra glória. Porque eu vou ficar com Ele. Então, quando as coisas saírem do controle, quando as coisas parecerem difíceis demais para suportar, se lembra, você tá com Jesus? A presença dele tá em você? Se você tiver essa certeza e você pensar, poxa, se o Senhor vier me buscar agora, eu vou morar contigo. Você pensa assim, você tem essa certeza dentro de você, pode ficar tranquilo. Você tem um tesouro dentro de você, você tem tudo. Agora, se existe uma dúvida, se existe um medo, uma insegurança, então você precisa se colocar diante do Senhor e analisar como tem vivido. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.